Tertúlia. Está muito fraquinha, né? Mas, ó, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é 13 de maio de 2011, sexta-feira. O verbete é 1928. 4 páginas, 46 logias e 10 máximos. O tema é reinclusão grupo kármica. A especialidade é grupo karmologia. Quem redigiu esse verbete com toda atenção, articulação e critério foi a professora Socorro, que veio socorrer vocês hoje com a assistência da Rosa. Definologia. A reinclusão grupo kármica é o ato ou efeito de readmitir, acolher, reintegrar, readaptar a consim homem ou mulher ao convívio harmonioso com o grupo evolutivo, favorecendo a retomada da execução de tarefa proexológica grupal, o fortalecimento do holopensene grupal, o acolhimento fervoroso, o júbilo da retomada de tarefa, a flexibilidade grupal no retorno da consciência, o respeito aos diferentes níveis evolutivos, a abdicação ao ato de se ter sempre razão, o aprimoramento do autodiscernimento quanto aos limites das heteroconcessões, a responsabilidade grupo kármica como rotina. Eu li apenas alguma coisinha en passant. Na remissologia dos 15 verbetes, acerto grupo kármico, aglutinação interconsciencial, alavancagem da proex, inseparabilidade grupo kármica e retomador de tarefa. O retomador de tarefa, o Lógico precisa saber disso, que ele se interessa pelo assunto. Agora, a frase enfática. A frase enfática dela tem só um espacinho a mais, está perfeito, hein? A reinclusão grupo kármica permite a liberação das amarrações interprisionais entre retomadores de tarefas e grupo acolhedor, oportunizando a alavancagem da proex pessoal e grupal. Você admite a necessidade do hétero-perdão libertário nas reinclusões grupo kármicas? Já usufruiu da oportunidade de praticá-lo? Agora, questionamentos. Um amigo de 23 anos foi até uma instituição da Conscienciologia e se interessou. Porém, desistiu de estudar sobre isso. Após os 8 meses, ele dessomou em acidente de carro. Outro amigo, de 21 anos, foi até uma palestra da Conscienciologia, se interessou. Porém, desistiu de frequentar e, após 8 meses, dessomou em outro acidente de carro. Pode ter alguma relação? Pode ser que eles tivessem relação com a Conscienciologia? Não. Eles deviam de ter assédio. Está na cara, está bem claro. Então, eles foram lá, desistiram rápido, é assédio. Se eles tivessem seguido lá, teria prosseguido com a vida deles. Possivelmente é isso. Agora, ó, vamos ajudar esse povo. Precisa saber quando foi, como é que é. Fiz a pergunta sobre se deveria continuar o curso de psicologia. Me sinto desanimada, pois o curso é particular e fraco. Não posso fazer em outro local. Estou tentando me dedicar, estudando muito à parte. Mas gostaria de saber se haveria algo extrafísico importante para que eu continue. Proex, talvez. Olha, psicologia vale a pena, faz força, leva o negócio. Outra coisa, isso de escola é coisa secundária. O mais importante no estudo é o estudante, não é a escola. Estuda lá, receba o diploma, mas estude muito por sua conta. Autodidatismo, isso é mais importante. Depois você pode fazer pós-graduação, defender tese, mestrado, doutorado. Como saber qual ponto de decidir prosseguir ou não com uma dupla? Tenho essa dúvida por não saber qual o ponto exato para entender se a dupla tem possibilidade de se tornar uma dupla evolutiva ou se está estagnando a relação. Como saber o ponto de equilíbrio entre até onde assistir a pessoa ou até onde é melhor parar para outra, partir para outra? Pode me ajudar a entender melhor isso? Você é um homem. O que a gente vai falar para um homem desse? O negócio dele é o seguinte: você deve olhar aí o manual da dupla evolutiva e ver o que você pode fazer.
Às vezes, se você vê que pode ajudar uma pessoa e ela vai ter resultado bom, vale a pena, né? Tem que pensar nisso. Na primeira vez, eu senti quase do começo energias frias envolvendo o corpo todo. Muito agradável. Após isso, eu senti o acoplamento da Consim muito forte e gosto de fumo na boca, como outras vezes tem acontecido comigo. Tive vontade de exteriorizar a energia para assistência. Ao terminar, tive um banho de energia muito agradável. Na segunda vez, eu continuei sentindo as energias assistenciais do campo e outro acoplamento mais forte do que o anterior. Mas depois ficou mais leve pela assistência e escutei um pensene de abertismo consciencial. Isso deve ser na mega euforização de ontem que ela está falando. É a Cris, lá de Buenos Aires. Olha, vai por aí, né? Vê o que você faz para se entrosar com a mega euforização, com o campo de energia, né? Gostaria de saber se há algum grupo de estudo no Vale da Paraíba. Fala aí para nós, então, o que você acha? Eu acho que você poderia entrar em contato com o IPC São Paulo. Eu vou te dar o telefone, que é o 11 32 87 97 05. 32 87 97 05. Você pode também entrar no site do IPC e lá tem várias unidades, centros educacionais. Aí você vê o mais próximo da sua região e se informa, tá bom? Olha, eu queria lembrar mais uma vez a participação no primeiro CIS, ou seja, o processo que é a participação nesse grande evento da INVEX. E isso vai ter um direcionamento de 50% do resultado líquido para os projetos da Enciclopédia da Conscienciologia. Se vocês puderem entrar em contato com isso vai ser agora, oportunamente, vai ser falado, em junho. É o congresso sério que vai haver na ocasião. Nós contamos com a participação de vocês, com os inversores. Agora, gente, eu estou aqui com a relação final do inventário físico e financeiro da reforma da Holoteca e do Holociclo. É muita coisa que tem aqui. Para vocês terem uma ideia, só que foi feito lá assim de início, são 32 providências. Eles gastaram mais de 115 mil reais para fazer a reforma com tudo isso. Tem todos os dados do processo aqui. É muita coisa. Agora, tem coisa que eu ainda não vi lá que eu quero ver. Houve a aquisição de um carrinho próprio para transportar livros em biblioteca. Eu ainda não vi isso, eu quero ver depois, para saber como é que é. Isso aí é fora de série. Agora, gente, eu estou aqui com um livro que não é livro, é um caderno de capa dura. Eu tinha exatamente 17 anos, em 1949, quando eu comprei isso aqui. Em 1948, eles me deram lá, eu comecei a receber salário e com 16 anos eu comecei a trabalhar com caderneta de trabalho. E comecei a receber o salário. A primeira coisa que eu fiz no salário foi comprar esse caderno de capa dura, porque eu não tinha. Agora, eu não tinha dinheiro, então tudo era escrito a lápis. Sabe como é que é? Agora, aqui tem minhas anotações de pesquisa de tudo sobre fenômenos, processos, os livros que eu li. Praticamente, uma boa parte lá da Holoteca tem tudo aqui com indicação de tudo. O autor, o título e a página daquilo que eu falo. Agora, vocês pensarem em matéria de autores, de fenômenos, de instrumentos, de assuntos sérios e coisas assim, tem tudo aqui. Para vocês terem uma ideia, tem exatamente 20 páginas que fala sobre desdobramento, que era o nome da projeção consciente. Eu tinha 17 anos, 1949, tá certo? Vocês veem que isso aqui é a maior prova que eu sou um cara coordenado. Esse livrinho tem 62 anos. Até hoje ele me serve, com todas as indicações que tem aqui.
Quando eu fui fazer o Projeciologia, isso em 80, e lá vai fumaça, o que se passa? Uma porção de coisa eu tirei desse livro, porque aqui tem pseudônimo, certas datas, o nome da pessoa, qual o livro dela, é um monte de coisa, são centenas de observações aqui dentro. E outra coisa, tem uma porção de enumerações. Eu pegava um tema e dissecava aquilo, às vezes com um monte de autores, de livros, de tudo isso. Agora, 17 anos, tá certo? Trabalhando sem parar. Agora, não era fácil, não. A situação era precária. Sem dinheiro. E outra coisa, eu estudava de tudo, mas não podia mostrar para os espíritas. Então, eu peguei uma série de capa de livro espírita e coloquei na entrada para mostrar que tudo era espírita. Para ficar em paz. Mas aí lá dentro não tinha nada disso, tinha de tudo aqui. É um monte de coisa de orientalismo, de teosofia, da parapsicologia, um monte de coisa que havia, sabe? Tudo isso, a metapsíquica, tudo tem aqui. Agora aqui eu falo, ó, os fantasmas minúsculos, psicofone, chakras, aí, escrita a lápis, tudo, negócio. E o lugar onde eu acho, ó, o livro e a página, sobre estudar os chakras. Maçonaria, personalidades alternativas, aerovibração, um tipo de fenômeno, eu explicando tudo, automaterialização, olorização. Olha lá, onde é que você pode estudar? Como é que é? Então, tinha as fontes com a situação toda, de tudo quanto é lado. Esse livro eu não vou deixar passar por aí, não, porque ele é muito velho, pode estragar mais, eu preciso dele ainda. Não posso jogar fora. Agora, é uma vergonha, né? O livro tem 62 anos, ainda me serve. Agora, tem um monte de fenômeno aí que nesses 62 anos eu não aprendi nada e ninguém mostrou novidade nenhuma. Faz 62 anos, de 49 para cá. Tem um monte ali falando. Eu não sabe nada até hoje. Professor, aqui em cima no ar. Sim. Tânia Guimarães, por que o senhor fez essa reinclusão desse caderno de 62 anos? Por que o senhor trouxe isso aqui? Eu trouxe hoje, porque hoje eu já estive aqui de manhã e tive uma reunião que eles filmaram e gravaram durante 2 horas sobre uns processos que falam nisso aí. Como eu tinha que fazer a exumação desse cadáver, eu trouxe para mostrar, porque eu nunca tinha mostrado aqui, eu nunca mostrei esse livro aqui. Lá embaixo, uma vez, eu mostrei para algumas pessoas uns fatos que eu precisava, que estava estudando aí. Então eu tirei daqui para mostrar. Agora, esse livro é uma fonte para mim. Existem vários dessas tem vários. Esse aqui é o número 1, é o mais sério meu. É o que tem mais de 300 páginas. Esse tudo é o número 1. Escrito. Isso foi cronológico, ele é o primeiro. Por que o senhor deu o número 1? Ele foi o primeiro? Não, é o primeiro, porque foi o primeiro que eu pude comprar um livro com capa dura, um caderno com capa dura, eu não tinha dinheiro. Eu escrevia, eu mostrei para a turma aí hoje, eu escrevia em papel que foi usado do ginásio do Triângulo Mineiro, que é onde eu trabalhava. Então aquele ia jogar fora, eu pegava a folha e escrevia do outro lado. Era o jeito. Não havia grana. Entende? Eu sei como é que é essa história. Pois é, agora veja. 62 anos. O material está todo aí atualizado. A Nara viu e falou assim, parece que você escreveu isso ontem. O negócio tudo. É difícil de ler, porque é lápis, né? Tem umas coisas que estão querendo fugir, sumir. Ela está querendo agora digitar tudo. Talvez fosse o caso, isso poderia me ajudar. Com a digitação a gente pode trabalhar melhor. Pois é, não, e pode colocar um perto do outro, juntar mais ainda os fenômenos. Só de fenômeno. Eu quero mostrar isso para o Gabriel, que está estudando os fenômenos. Fala assim, olha aqui, estou te dando um banho de loja aqui com a história. E com 17 anos, outra queda de braço, essa eu ganhei, já ganhei antecipadamente. Você agora, entendeu, né? Eu posso perguntar a Socorro? Faz favor, que ela está aí esperando, viu? Socorro, na sinonimologia, o item 8. Você pode falar um pouco dessa catálise que acontece no grupo, com a reinclusão? Item 8, sinonimologia, página 58.
A catálise, você quer saber a catálise evolutiva? Isso. Por que você colocou aí? Fala um pouco da ideia, que a catálise é acelerar, né? Exato. Eu fui fazendo esse verbete, a proporção que eu fui escrevendo, eu fui vendo que, além dessa reciclagem, dessa reintegração, dessa recondução, havia essa catálise evolutiva grupal com essa consciência que estava voltando. Ou com o grupo que estava admitindo essa consciência. Então, é uma limpeza, é um desfazimento de nós. Sim. E ainda assim, você acha que esse tema é neutro? É porque pode ser, depende do grupo, né? Eu acho que ele pode ser tanto homeostático, como ele pode ser neutro. Ou nosográfico, dependendo do grupo que a pessoa está sendo reconduzida. E mesmo assim vai ter uma catálise? De alguma forma, né? De alguma forma. Homeostática ou nosográfica, é isso? A exatamente. Ideia é... Ok. Muito obrigada pela explicação. Socorro. Onde é armazenada a nossa conta holocármica? De que modo funciona o mecanismo que faz com que o holocarmo ocorra? Olha, o processo todo é armazenado no micro-universo da consciência. São as reações que ela tem e aquilo que interfere em cima dela. Então, esses processos todos são automáticos dentro da própria pessoa. Se a pessoa passa ou faz alguma coisa errada, não tem jeito dela fugir, porque aquilo se reflete nela. Então, por exemplo, a interprisão grupo karma funciona em cima disso. Se uma pessoa ela pensa mal dos outros, ela nunca vai ficar totalmente tranquila. Sempre aquilo vai fazer mal em primeiro lugar para ela. Que tipo de consequência a consciência poderá enfrentar em suas próprias ressomas, quando trabalhou através das artes na exaltação da negatividade e de condutas primitivas de comportamento, transmitindo um mau exemplo para milhões de pessoas? Essa coincidência ou consciência poderá sofrer de patologias psicológicas? Quais? Qualquer tipo de patologia é possível. Agora, ó, a propósito disso, falando em arte, vocês viram aqueles dois cantores que formam uma dupla sertaneja que roubam as joalherias? Gente, eu fiquei besta de ver aquilo, que coisa. Eu vi um programa que está mostrando tudo deles, os rapazes cheios de vida, bonito. Mas o Datena falou, é preciso de pôr esse povo na cadeia. São péssimos nas músicas. É horrível da música. É. Vocês vejam bem o que é que não tem, né? Isso aí eu não esperava. Agora, vocês há de ver o Datena fazendo considerações sobre esse assunto. Não é fácil. Que tipo de consequência a consciência poderá enfrentar nas suas próximas ressomas? É isso aí que você está vendo. Tudo é possível, tem uma série de patologias psicológicas, somáticas, neurológicas, tudo acontece com a pessoa, né? Ela atraiu, ela evoca, ela chama. Gostaria que o senhor respondesse qual a ligação entre projeção e emoções, pois faz muito tempo que não tem uma projeção. No meu caso, quando isso acontece, me sinto mal fisicamente. Poderia explicar qual seria a possível razão de estar acontecendo isso? Olha, isso aí só tem uma saída: assédio. Isso aí é assédio. Quando a pessoa tem projeção e está sempre negativa, é porque é assédio. Isso aí são os assediadores que estão mexendo com a pessoa. Ela, às vezes, se sente alterada, acaba descoincidindo. Então, cuidado. Toma conta da sua vida. Cuida do estado vibracional para você melhorar. É a melhor coisa que você faz. Qual a influência dos ETs na TENEPS? Existe ET amparador? Olha, na verdade, se você for pensar, todo mundo que trabalha com isso aqui, ó, todo mundo aqui é extraterrestre, em tese. Sob esse aspecto, todo mundo é extraterrestre, porque ninguém foi criado desde o início aqui. Quer dizer, nós não fomos criados como vírus nesse planeta. O planeta é muito novo, nós somos mais antigos. Você já pensou quanto tempo de barata tonta que nós já fomos? Então, isso demorou muito. Pode falar. Socorro. Na página 58, Fatologia, terceira linha de baixo para cima. A abdicação ao ato de se ter sempre razão. Você poderia aprofundar?
É não que tem nada que ver com o Loche, né? De modo algum. É que tem sempre no grupo, em qualquer grupo, tanto família como um grupo de trabalho, tem sempre aquela pessoa que ela quer impor as ideias dela, ela não está prestando muita atenção no que o grupo está falando, e chega naquele momento que aquele fechadismo dela em relação a essa coisa de estar sempre com a razão, ela provoca um Por exemplo, tempero. o Tiago não é assim não, né, Loche? Não, de modo algum. Provoca às vezes chega a provocar até uma dissidência. Então é bom de vez em quando ouvir o outro, saber o que o outro está precisando, o que aquele grupo precisa naquele momento. Vamos analisar as outras ideias e vamos ver se realmente aquela ideia que eu não quero abrir mão dela, ela é a melhor para o grupo. Se a maioria do grupo concorda que aquela ideia não é boa, então vamos abrir mão, vamos ouvir os outros e vamos pôr em prática aquilo que o outro está necessitando, e não aquilo que eu estou querendo oferecer para ele. Tá bom, obrigada. Na quarta linha, de cima para baixo, o ato, em fatologia, o ato de se readaptar ao grupo para evoluir. Eu queria sugerir, em vez de para evoluir, evolutivo, ao grupo evolutivo. Não sei, aí você pensa. E em relação a isso, a seguir, na sexta linha, você fala sobre os pensamentos divergentes, os erros de abordagens e as conclusões precipitadas. Então, eu gostaria que você fizesse, né, o que seria essa dificuldade para se readaptar ao grupo. O que pesaria mais nesse momento para a Consim que está retomando? Olha, os pensamentos divergentes, os erros de abordagem, as conclusões precipitadas, elas estão nesse sequencial, exatamente porque um grupo, é muito difícil num grupo, principalmente se é um grupo muito grande, todo mundo concordar com tudo, todo mundo ter aquela afinização pensênica. Então, tem sempre esses pensamentos que está naquela abdicação lá, o ato de ter sempre razão. Então, esses pensamentos divergentes, às vezes ele está na maneira como a pessoa está colocando aquilo ali, aquele erro de abordagem, aquela conclusão precipitada, que às vezes a pessoa diz, bom dia, tudo bem? Aí o outro olha assim e diz, não gostei muito desse bom dia. Por que ela está perguntando se está tudo bem? Será que tem alguma coisa que não está bem? Então, essas conclusões precipitadas, esses erros de abordagem, tem que ver as energias, como é que estão, o que é melhor ali para aquele grupo. Ok. Tá bom, obrigada. Socorro. Aqui no B. Na fatologia, na sexta linha, você colocou o temperamento das consciências. Eu queria que você fizesse uma correlação com o tema reinclusão grupocármica. Na sua opinião, o que facilita mais essa reinclusão? O temperamento da consciência reinclusa ou das consciências do grupo? Dos dois lados. Tanto o temperamento daquela consciência, que tem aquela consciência que ela é hiperativa, é verborrágica, é agitada, não deixa o outro falar, o outro vai falando, ela corta e complementa aquela frase que a pessoa às vezes nem ia dizer. Então, geralmente, esse temperamento pode ser do grupo, que já tem aquela imagem congelada daquela consciência, de lá vem ela com aquelas ideias dela que não são muito do nosso grupo. Então, tem esse problema tanto do grupo quanto da consciência, desses temperamentos divergentes, desse temperamento das consciências, porque cada cabeça é uma sentença, então todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Todo mundo tem aquele agitado, tem aquele hiperativo, tem aquele mais tranquilo, tem aquele que é o coruja, ele só olha e não fala nada, e às vezes só olha e fala só com os olhos, né? E só penseniza. Eles falam corujão. É o corujão, é aquele coruja, ele só olha. Então você tem que entender o olhar daquilo que ele está querendo dizer com aquilo. Então você está falando que, na verdade, a responsabilidade é 50% da pessoa Exato, pessoa dos dois lados. Do grupo? É. Isso?
Tem, essa divisão, sim. Sim. Bom, eu queria, assim, tentar auxiliar uma pessoa que está precisando de uma assistência, né? Então, ela se envolveu com uma pessoa que, mini dissidente, e que ela está fora daqui, que, de repente, essa pessoa ela achava que poderia estar sendo reincluída no nosso grupo, e ela está tendo dificuldade nesse processo. Está atrapalhando o desenvolvimento das atividades dela e está, logicamente, desgastando a relação. Então, porque a pessoa fica mais ou menos assim nas beiradas, né? Ela não chega, não se posiciona, não toma uma atitude de fato que é compatível com o perfil do parceiro que é intermissivista, bem posicionado, que tem uma atuação. Como lidar com isso? Porque a gente vê isso naturalmente nas relações aqui. Às vezes a gente vai tentar ajudar até no processo da relação, trazer a pessoa de volta para a retomada de um trabalho. Você sabe que às vezes a pessoa tem um trabalho sério, tem projetos para executar. Vale a pena, e aí eu peço a ajuda do professor Waldo também, vale a pena você estar investindo, insistindo nisso? Como é que a pessoa pode pensar dentro do processo evolutivo dela? Né? Se vale a pena estar investindo nessa relação, como é que ela pode lidar com essa situação? Olha, eu penso que tem que respeitar o momento evolutivo dela. Que se ela não está aberta para essas novas ideias, se ela não está aberta para uma mudança, para uma reciclagem, se a pessoa força aquela outra lá, eu acho que está fazendo um estupro evolutivo. Então, tem que respeitar. Tem que dar tempo a ela. Isso eu penso assim. Não sei, o professor Waldo, ele quer complementar alguma coisa. Não, a gente é o seguinte, nessas coisas, eu sou o último a desistir. Lá no Instituto, tinha gente que já tinha desistido de certas pessoas. Se eu tivesse desistido, a pessoa não estaria aqui conosco hoje. Tem só uma meia dúzia, assim. Agora, tem outra coisa muito séria. As pessoas que estavam desistindo daquela pessoa, às vezes, era mais errada do que ela. Isso vocês não falaram aí. Entende? É bom assim, pensar nisso. A pessoa, ela na realidade... E outra coisa, às vezes 3 estão errados contra aquela pessoa. A pessoa que está certa, os 3 é que estão errados. Isso tudo eu já vi. Por isso que eu falo assim, eu sou o último a desistir. Não, claro. Quando eu desisto, que eu jogo a toalha sobre uma pessoa, porque os amparadores dela já foram embora, e os meus já tiraram o corpo fora também. Ninguém quer saber de nada. Então aí, eu sou o último a deixar. Porque a pessoa acaba somatizando, essa pessoa específica acaba somatizando as coisas. Então, está interferindo nela diretamente. Tem muita coisa, mas não é. Tem muita coisa que é má interpretação. A gente tem que ir com calma. E tem gente que fica com raiva, às vezes, por causa de uma coisa que falou a verdade sobre ele. Pronto. Olha, ou vocês põem ele na rua, eu vou para a rua. Eu falei assim, então você vai, porque nós não vamos pôr. Isso tudo aconteceu comigo. Quando estava lá no Instituto, tinha muito disso. Uhum. No Rio de Janeiro, você sabe, tem carioca de todo tipo, né? Não é fácil. Então, tudo que vocês... É que eu não posso falar nomes, mas tem um monte de gente aqui que está aqui trabalhando, alto nível conosco. Se eu fosse seguir o que os outros falavam, nós estávamos perdidos. Mas você acha que a pessoa, numa relação do plisma... Deve dar um desconto enorme e sempre ouvir as 2, 3, 4, 5 partes. Senão o negócio não dá certo. Não pode ouvir só uma. Você acha que ela deve insistir, buscar uma orientação de terceiro, dentro de um acompanhamento? Eu gosto muito de ouvir amparadores das pessoas. Sabe como é que é? Quando eu posso, é isso que eu sigo. É a orientação que eu sigo. Na dúvida, eu me abstenho, deixo para ver como é que é. Fico no stand-by de observação para ver o que vai acontecer. Não tomo atitude nenhuma drástica. Espero mais. Professor Waldo, o que é não desistir da pessoa? Não desistir é o seguinte, não quero que ela vá embora, chego para ela e falo assim, você está trabalhando, a turma não está te entendendo aqui, você vai trabalhar no outro setor, eu vou te dar aqui, o que você vai fazer? Tem pessoa que às vezes eu passava 2, 3 lugares, ela está aí comigo até hoje. Outra coisa, essas pessoas sabem disso, por isso que elas confiam, tem uns aqui que confiam em mim, porque já teve tanta vivência junto, que ele me dá razão. Agora, veja, muita gente que estava contra essas pessoas estão errados. E outra coisa, alguns que estavam contra eles são esses que foram embora espontaneamente, não estão conosco. Seríssimo você pensar.
E eu não estou falando só do Instituto, não, estou falando do CAEC, do Instituto, de todos os lugares que a gente trabalhou até hoje. Sempre tem isso, é a natureza humana. Então eu sou o último a desistir. Quando eu desisto é o seguinte, assim, olha, nós vamos nos encontrar nas quebradas da evolução por aí afora. Eu não vou mais me incomodar com você, não vou me preocupar com você, não vou tomar conta de você se eu puder, não vou mais. Fora do meu cadisninho. Isso eu falo para a pessoa bem claro. Professor Valdo. Não tem jeito. Outra coisa, tem pessoa também, que já aconteceu, 2 ou 3 casos, que eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, o melhor é você voltar para a sua terra. Você vai trabalhar e eu te ajudo lá, mas aqui não dá. Já houve tanto problema que ninguém está suportando mais conviver com você. Você vai criar um problema. Amanhã, vamos evitar as vias de fato. Amanhã uma mulher pode invadir aí para bater na sua cara. Como é que fica? Fica muito ruim. Você sabe que eu já fiz isso até aqui no CAEC, com gente. E outra coisa, a pessoa continua trabalhando lá onde é que ela está, mas não está aqui conosco. Por quê? Ela não seguia nada. Eu falei para tomar remédio que eu achei que tinha um processo senil. Ela não tomou remédio porque tinha medo de tomar remédio por causa de câncer, porque a família tinha câncer. Então ela tinha lá, eu não vou forçar a barra. Você tem que deixar. Então eu falei assim, ó, melhor é você ir embora. A gente ajuda à distância. Vamos ver o que dá. Tem pessoas, gente, que ainda tem muita dificuldade de convívio com um número maior de pessoas. Isso é um fato. Então ela tem que ficar reduzida. Outra coisa, tem outras pessoas que ela precisa fazer o mundinho de trabalho dela, onde ela é a líder e o liderado. Tudo é ela. Tem gente que é assim, não tem outro jeito, ela não consegue ainda escapar disso. Outra coisa, esse povo todo que eu estou falando teve curso intermissivo. Essa última observação que é o pior de tudo. Entende? Sim. Então, a gente não deve desistir do assistido. Ele é assistível até quando, quando é que é a reticência? Preciso abrir o olho. É muita coisa para você desistir de alguém. Eu não desisto fácil. Mas no caso da pessoa, por exemplo, ela está pensando em voltar para Foz, e esse é o grande conflito. A pessoa ainda não está pensando em voltar, retomar a vida dela aqui em Foz. Ela está fora, está pensando em retomar, e isso que gera conflito, porque ele ainda não está pronto para chegar para essa retomada de tarefa. Sim, mas isso sempre tem. O problema de translado, de mudança de domicílio, de residência, é muito comum. Isso é inevitável, também faz parte da natureza humana. A gente tem que entender. O problema nosso é o seguinte, em primeiro lugar, pense, ainda tem chance de eu ajudar? Se ainda tem chance de ajudar, não desista da pessoa. Tá. Professor Valdo, aqui. Professor Valdo. No Congresso dos Intermissivistas, nós vamos ter 2 mesas, cada uma com 2 debatedores, de retomadores de tarefa. Então, valeria a pena, de repente, para essa pessoa, se você tem acesso a ela, de fazer o convite para participar do Congresso dos Intermissivistas. Vão ser 4 retomadores de tarefa que vão estar expondo a sua casuística pessoal. Um é o Cláudio Paredes, que é aqui, coordena aqui o restaurante do CAEC, a Grife Gourmet. Ficou vários anos afastado da Conscienciologia, retomou, está aí hoje, atuando. Nós vamos ter a Cíntia Braga, Djalma e o Carlos Sprenger, que está sempre mandando aí perguntas. Todos eles são retomadores de tarefa. Agora, aqui está falando sobre o júbilo da retomada de tarefa. Falando aqui. E na própria definição também está apontando aqui, né? Retomada da execução da tarefa proexológica grupal. Então, o Congresso dos Intermissivistas, por essas 2 mesas, esses 4 debatedores, vale a pena, porque de repente a pessoa vai poder trocar muitas ideias. Tá? Agora, esse verbete seu é bom levar lá. Mostrar. É importante. Sim. No ar. O senhor poderia dar suas observações entre nós, os intermissivistas, dizer, apontar algumas características das pessoas onde você diz assim, é o ser humano? Ser humano é tudo que ainda tem muita coisa proto-reptiliana, ou seja, subcérebro abdominal, a subhumanidade. Esse é da natureza humana, porque essa natureza humana é instintual. O processo é subcérebro abdominal. A pessoa não deixa disso. É aquilo que eu falo com o Felipe. Eu perguntei para o Felipe, você ainda acha que ainda tem gente humana que seja primata? Eu falei assim, é lógico. Ele falou. Não é isso que você admite?
Eu também admito. Ainda tem muitos primatas humanos, sim, com reação igualzinho de macaco. É simiescos. Eles são simiescos. É tipo símio, entende? E quais algumas características que você observa, assim, o mais problema, pontualmente? por exemplo, da teimosia animal. Aquela pessoa que é stubborn, mas de uma teimosia que todos os fatos são contra ela e ela não admite o fato. Isso é processo subhumano, entende? Isso é o bode que morre na pimenteira. Ele vai contra a pimenta, o negócio chateia ele, então ele vai contra. Lá pelas tantas, ele mexe tanto naquilo que acaba morrendo. Tem bode que acontece isso. Então veja, tem pessoa que é o bode com a pimenteira. É um negócio terrível você pensar nisso. Então é falta da inteligência evolutiva. Falta da inteligência evolutiva. Por exemplo, aquela inteligência que o sândalo tem. Sabe o que é o sândalo? Aquela árvore que dá o perfume. A pessoa corta com o machado o sândalo. O machado sai perfumado. Quer dizer, não é o máximo? E por quê? Eu acho. E a mangueira? Você chega e derruba aquele monte de galho para pegar as mangas maduras. Ela dá a você a manga madura, o verdadeiro pudim da natureza. Como é que é possível? E o contrassenso, professor Valdo, por que que entre nós, ou até posso me incluir, há momentos em que a gente deleta a inteligência evolutiva? Aí é a burrice mesmo, que a pessoa volta aquelas coisas, é o borroide, entende? Borroide. Então o negócio todo é esse, tem que dar um jeito da situação. Gente, eu vivo expondo aqui o negócio. Toda quinta-feira nós temos feito já há algum tempo a mega euforização, que é justamente o contrário disso. Tem pessoa que, se ela sentir a mega euforização, vai ser a primeira vez na vida dela que ela está sentindo. Ela não tinha ideia desse bem-estar. Entende o que eu quero dizer? Eu sei, porque eu já fiz isso no Brasil, fora do Brasil, em muitos lugares, há dezenas de anos que eu trabalho com isso. Agora que nós estamos mexendo nisso aqui, para ver se vocês já estão no nível de entender isso, para vocês fazerem euforização por vocês. Problema aí. Então, é muito importante a gente pensar. Agora, o que é? Eu estava falando aí ontem, que eu quero agora talvez fazer um verbete sobre essa condição irretificável, aquela condição praticamente perfeita, que você sente de uma tal maneira a cosmoética, que pode vir uma mega assediador em cima de você, que não pega. Você ficou numa condição ali temporariamente, você está refratário. Não dá para pensar mal, não dá para fazer a coisa errada. Então, essa condição, isso ocorre com quem mexe com a TENEPS, com a OFIEX, com a desperticidade, o evoluciólogo, muitas vezes, ele é muito comum isso com ele, o serenão vive praticamente nessa condição. Então, o problema nosso é entender essa condição, para a gente sair dessa parte de bicho, do primata. Deixar de ser consciente. Então, é do primata para a consciência livre. Deixar de ser consciente. Agora, por exemplo, quem acessa determinado tipo de central, principalmente a central extrafísica da verdade, eu não estou falando só da energia, não, é a da verdade. A verdade cria a inefabilidade, é inefável, fica indizível. A pessoa não tem palavra para mostrar o que ela sente. E o processo da verdade, às vezes, por exemplo, a pessoa me perguntou, dessas 3 centrais extrafísicas, qual que é que você acha que é a mais poderosa? Eu falei assim, a da verdade. Eu falei assim, mas Valdo, existe a outra que é da fraternidade, a pessoa está ajudando os outros, está ajudando. Tem a outra que é da energia, que pode ter energia do serenão. Eu falei assim, a verdade, ela mexe no seu paracorpo do discernimento. Aquilo parece que faz assim um bálsamo em cima de tudo que você é, seu micro-universo consciencial. Aquilo não tem jeito. Você pode colocar você mesmo um pensamento negativo ali que não pega, não tem jeito de você fixar o pensamento negativo.
que é o contrário das pessoas, que elas têm muita dificuldade de fixar o pensamento positivo. Você entende? Então, isso nós precisamos de mostrar, expor. Essa realidade está aí, é um desafio para a gente. Vamos enfrentar, abraçar isso aí. O processo é esse, é nosso. Você entendeu, Nívia? Socorro. A Beth aqui em cima. Meus parabéns aí pelo verbete. Foi interessante, reincluir o povo de ontem. Mas eu queria fazer uma pergunta para você da seguinte forma. Na sua opinião, o que dificulta o retorno do retomador de tarefa a ser mais produtivo, proativo, no caso, na sua auto-reinclusão no grupo? Eu penso que é a autocorrupção, é a vontade dele que alavanca isso daí. Esse desejo, essa necessidade dele mudar, de retomar aquele trabalho que ele parou, e às vezes o grupo, ele também dificulta um pouco. Mas se ele tiver vontade, expor suas ideias, mostrar suas energias, e que ele está engajado naquela tarefa, que ele está arregaçando as mangas, que ele quer participar daquilo, meter a mão na massa com os demais, se unir àquele grupo, que ele faz parte daquele grupo, mostra para o grupo que ele está com essa vontade, que agora a dificuldade maior em geral é da pessoa. Se às vezes ela está acomodada naquela zona de conforto, ela sabe que ela vai ter que abrir mão de certas regalias, de certas coisas, vai ter que fazer concessões, tem aquele temperamento também que às vezes não está muito adequado, ela precisa de abertismo para fazer isso daí. Professora Socorro, poderia exemplificar e ampliar na neologia página 58 as 3 expressões compostas: reinclusão grupo kármica, reinclusão grupo kármica básica e reinclusão grupo kármica avançada. O negócio é falar com a pessoa em primeiro lugar para ver lá no exemplologia. Na página 60, na exemplologia, reinclusão grupo kármica básica. É aquele acolhimento taconístico, que objetiva futuras abordagens tarísticas, ou seja, a pessoa, aquela consciência que ela está retomando ao grupo, ela deve ser acolhida com a TACON, sem muita cobrança, com algumas concessões. E depois para passar, porque toda TARES ela necessita de uma TACON, dependendo daquela consciência. E na tarística, a reinclusão grupo kármica avançada é aquele acolhimento da consciência para integrar ao grupo, retomar aqueles trabalhos assistenciais no atacado. O trabalho ela deixa de ser individual e passa a ser grupal. Qual a etimologia da palavra baratosfera? Baratro quer dizer inferno, os abismos do Pedro Botelho, aquele negócio todo, os baixios extrafísicos, isso é o baratro. Esfera, quer dizer a esfera do inferno, baratosfera. Eu criei essa palavra. A visão das consciências capta o mundo extrafísico através de fotos de frequência diferente do espectro conhecido que vai da faixa de raio gama até a faixa das ondas de rádio. Olha, tudo é possível acontecer. Tem de tudo e coisa muito mais do que aquilo que a gente sabe. Casos negativos existem para fótons? Olha, depende da classificação que a pessoa vai fazer. Se colocar para, tem tudo que a gente fala de matéria, tem lá. Que é o processo extrafísico. Na sua opinião, de que maneira acontece o processo de extinção grupo kármica? Já que na medida que se caminha para o serenismo, nosso objetivo evolutivo, objetivo atingir a policarmalidade, ou seja, a assistência a vários grupos concomitantemente. Olha, a extinção grupo kármica geralmente acontece quando tem uma quadrilha criminosa. Então ela é presa, cada um vai para uma cadeia diferente, vai ter que responder por coisa diferente. Aí o grupo vai por água abaixo. A quadrilha, aquele que se formaram uma quadrilha, geralmente quando se desfaz tem disso. O professor poderia comentar sobre o psicofone. Já tentamos trabalhar com um aparelho similar. Olha, o psicofone é você ver aí na história quem é que já trabalhou com isso. Esse meu livro tem algumas das fontes sobre psicofone. Agora, tenha que pesquisar e ver como é que é.
Agora, não é fácil mexer com nada disso, porque é de efeito físico. Então, o melhor é arranjar pessoas que tenham ectoplastia para servir de doador de ectoplasma. Isso, às vezes, pode ajudar. Mas agora, depois tem que vir as consciências que são especializadas na paratecnologia, para mexer com o psicofone. Outra coisa que eu tenho aí falando, é o negócio do Vozes do Além, do telefone, por telefone, do Oscar Dagonel, de 1926. É um livro que tem lá embaixo, que ele fala que ele falava pelo telefone. Chegava, tinha uma consciência que falava com ele no telefone. Então, isso tudo é possível. Essas coisas existem. São fenômenos. Agora, professora Socorro, sendo que os afins se atraem e que toda ação tem uma intenção que se manifesta consciente ou inconscientemente, a tenepsis, que seria de cunho universalista, para o tenepsista iniciante, é um tipo de reinclusão grupo kármica, principalmente nos 6 primeiros meses da prática? Eu penso que sim, porque você está, independente de quem está sendo assistido, você não está fazendo o seu acolhimento. Sob o caderno de anotações que o professor acabou de mostrar, por que tinha que ser escondido, camuflado dos espíritas? Não entendi bem o motivo. Eles eram contra outros estudos ou pesquisas? Sim. Se eu começasse a falar demais lá na época, que eu estava estudando muito a metapsíquica e outras coisas mais, e mexendo com muito fenômeno, todo mundo vinha em cima de mim. Você tem que estudar Evangelho, Allan Kardec. Falei assim, o que você quer de Allan Kardec? Fala qualquer coisa que eu te respondo. Já estudei tudo. O que você quer? Eu tinha, às vezes, que desafiar o povo. Lá nessas reuniões que nós fazíamos, de 15 em 15 dias, do ciclo de estudos, quem falava mais lá era eu, sabe? E eu desafiava o povo todo. Outra coisa, tinha uma tribuna. Você ia para a tribuna para falar na tribuna com o povo e debater o negócio para valer, sabe? Quando nós fizemos isso aqui, eu falei assim, olha, o melhor seria que o tertuliário, em vez de cadeira, tivesse tribuna para cada pessoa. Você já pensou? 400 tribunas para o povo falar? É uma loucura, né? Ia ter muita briga. Agora, então, você está entendendo bem como é que é? Para os espíritas, não dava para mostrar, ainda mais eu que era líder da Mocidade Espírita, da União da Mocidade, trabalhava nas sessões do nosso amigo lá, que era de desobsessão, trabalhava nos efeitos físicos da Casa do Cinza e fui secretário durante alguns anos o processo da concentração das mocidades espíritas do Brasil Central e do Estado de São Paulo. Se vocês pensarem, eu fazia junto. O povo ficava besta de ver. Além disso, eu era o único que trabalhava. A maioria do povo da mesma idade, ninguém trabalhava. Eu trabalhava, estudava e fazia isso tudo. Então eu falava assim, ó, eu não tenho família. Porque lá eu não tinha família nessa ocasião. A minha família só foi muito depois. Entende? Foi a partir de 58 para 59. Não era essa época aqui. Isso aqui é 1949, nós estamos falando. Então o processo não era fácil. Agora, ó, esse meu livrinho aqui, se eu pegar esse caderno de capa dura, eu sou capaz de responder tudo que está ali. Isso é a maior prova que eu sou um cara do mesmo jeito, fazem 62 anos. Não mudei nada. Estou lá do mesmo jeito. Fazendo força. Já sei um pouco mais de alguns dos fenômenos que estão ali. Mas uma porção deles eu não sei nada ainda. 62 anos já passaram, não sei nada. Gostaria de saber se, diante de conflitos interpessoais entre duas pessoas que renascem dentro do mesmo grupo familiar, existe a possibilidade de, em uma única vida intrafísica, disseminar os laços interconscienciais patológicos? Ou seria necessário muitas vidas intrafísicas? Olha, depende. Tem gente que é capaz de fazer um crime só de piscar o olho. Né? Então, tudo é possível acontecer. Tem gente que é capaz de fazer o mal para o outro só de ficar calado. Não falou nada, só ficou assim. Às vezes faz mais mal do que tudo. Então, às vezes, dali vem uma desavença que vai demorar muito para haver uma reconciliação lá no fim. Então, isso tudo é possível. A natureza humana, lembre-se,
Você pode ser mais raposa, mais lobo, mais tigre, mais tigresa, mais leoa do que esses bichos. Eu acho que com isso eu esclareci, né? O que a pessoa está querendo, né? Não é possível. Professor, letra B. Eu queria saber assim, sobre o trancamento mediúnico, né? Da mediunidade, certo? Da forma como ele ocorre e se seria uma única técnica energética, o arco voltaico, ou teria outras técnicas que poderia se utilizar? Não, existe a paracirurgia, existe o processo da transmissão de energia, existe o processo de efeito físico, isso tem um monte de coisa. Mas assim não. O arco voltaico é para limpar os bloqueios corticais, quer dizer, cerebrais da pessoa. Mas ele atuaria numa situação dessa também, como tratamento? Escuta, eu já tratei das cirurgias invisíveis, eu estudei estimais, participei, ajudei até médico que estava fora da situação, lá junto com o Benito Carelli, mais de uma mulher, mais de um homem. Então eu sei que o negócio funciona. Agora, o que se passa? Na paracirurgia é um dos transes mais difíceis que tem. Eu estudei isso muito comigo, com outros médicos, com o Arigó, com os caras das Filipinas, tudo isso eu vi. É o transe mais bravo que tem, porque ele mexe no corpo todo, é pior do que uma crise epilética gramal. Mas isso a pessoa pode melhorar na hora. Outra coisa, às vezes tem gente com tanta ectoplasmia que mexe com as coisas, você não vê nada. E a coisa conserta os seus olhos, você vê aquilo mudar. Tudo isso eu já vi. Eu vi isso lá no Hawaii, Havaí, vi isso no Brasil, tudo isso eu já vi. Essas coisas ocorrem. Mas agora, por exemplo, quantas variáveis que não se juntaram para fazer a confluência e convergiram para fazer aquilo naquele momento evolutivo. Você não pode dizer, nunca um médium pode chegar e falar, não, eu sou capaz de fazer isso. Com mediunidade, com parapsiquismo, é impossível dizer isso. Porque sozinho ele não vai conseguir fazer. Se ele fizer, se desconfiar que ele pode ser um serenão, vamos abrir o jogo, quem é esse cara? Eu nunca descobri ninguém assim. Se uma pessoa vem e cura a outra num nível desse avançado, eu vou querer estudar essa pessoa na mesma hora. Eu já fiz isso com vários, mas nunca vi serenão nenhum. Às vezes é uma circunstância por causa Às vezes chega um amparador e fala assim, não precisa procurar não, que fomos nós que fizemos através dele. Aí a gente você leva o carro para casa, né? Leva o time, puxa o time de campo. Não adianta. Professor, então você está entendendo. Estou entendendo. Agora, como é que ocorre como é que se diz, esse bloqueio, né? O bloqueio ele ocorre pela acumulação das energias negativas que a pessoa absorve. Aquilo vai ficando. Você sabe que o processo cortical, os dois hemisférios cerebrais, tudo é sensível, esse negócio de neurônio. Aquilo vai acumulando, vai piorando tudo. Agora, eles ainda não conseguem ver isso nesses aparelhos que tem, não. Mas aquilo não é num momento só, não? Não. Tem gente que às vezes arranjou esse bloqueio durante 5 anos. Essa pessoa vem, acumulativo. Você não tira aquilo nem numa semana, às vezes demora um mês você trabalhando todo dia com a pessoa. Tem bloqueio que é enraizado, que é um negócio pior do que câncer. Muito difícil. Por isso que arco voltaico é uma bênção. A pessoa que entende e admite o processo, começa a funcionar, sai de baixo, ela pode ir longe. Olha, o senhor colocou numa das tertúlias, acho que foi 2009, uma criança, né? A mãe levou, porque ela estava com os processos lá dela alterados, né? A questão da ectoplasmia, levou, parece que foi um padre que fez isso, né? Ele promoveu esse trancamento mediúnico, né? Isso é muito comum. Mas isso a Umbanda faz isso, o espiritismo de mesa, kardecista faz isso. Isso é um assédio. Mas eles não admitem. Sei, mas isso não é um processo acumulativo, aquilo ele está fazendo no momento. Aquilo é jogar a energia negativa e tampar os troços todos da pessoa, acabou. É o assediador, deita e rola. Está entendendo? É uma coisa errada. Agora, por que eles fazem isso? Fazem isso igualzinho aquele médico
ou o pai, ou a mãe que dão Ritalina para a criança para ficar livre dela. É a mesma coisa. Trancamento de mediunidade é Ritalina negativa. Pensa nisso. É lógico. Agora eu vi isso na minha vida inteira, tudo quanto é lado, até fora do Brasil. Tem tudo quanto é lado. É da natureza humana, para ficar livre da pessoa. Gente, não tem um monte de mãe que fica livre dos meninos, logo que nasce, joga fora. Outra hora, mata a criança. Maternologia não é só a bênção para estar batendo palma, não. Maternologia pode ser criminologia da grande. Agora aí, ó, a televisão todo dia está mostrando a mulher que fez isso com o filho, o outro que fez isso. Outra coisa, pega lá, Brasil, gente. Olha lá o Datena, que vocês vão ver essas coisas todas. Não precisa de olhar o Law and Order. Pode olhar aqui no Brasil, aí em São Paulo, está cheio. E outra coisa, com o Águia, lá olhando tudo. O negócio é fácil. E o Datena fala, o maior águia do mundo, está aí, maior disciplina. Só mais uma pergunta. Razão, o cara lá realmente é muito bom. Esse povo lá do Águia não é fácil. Só mais uma pergunta. Esse processo de reversibilidade nessa situação, ela, quer dizer, o tempo teria uma influência, por exemplo, da pessoa demorar a tratar, não é isso? A procurar promover o desbloqueio daquilo ali. Quer dizer, isso vai agravando mais a situação? Escuta, tem casos desses que às vezes vem 5 vidas. 5 o quê? 5 vidas. Você pensa que você vai mudar isso de uma hora para outra? Agora, ó, atendendo às ordens da minha amiga e preceptora Magari, hoje é dia 3 de maio, abolição da escravatura. Ela está falando que diz respeito a alguns de vocês que ainda estão muito escravizados. De modo que a gente quer lembrar. Estou certo? Estou certo? Está bonito aí o que eu falei? Sempre falo, mas hoje é dia. Agora, você sabe, eu trouxe já socorro hoje para ajudar vocês. Vocês querem maior socorro do que esse? Você não acha, Marconi, que é o máximo? A Socorro não está em cima do lance? Dia 13 de maio? Estão todos perdoados até 2.999. Está vendo? Ela está usando minha técnica. Agora aqui, estou tentando instalar o EV instantaneamente, há 2 semanas. Consigo sentir formigamento nos braços e pernas. Depois consigo expandir para as costas, cabeça e rosto. Mas não sinto nada no tórax. Isso seria EV? Não, você está começando. Vai trabalhando, é por aí, você está no caminho. Se você sente formigamento, já é alguma coisa séria. Ainda mais assim, localizado, sabendo, braço e perna, costas, cabeça e rosto, você está bem. O negócio é insistir com isso. Tenho dúvida porque a sensação não tem relação com a tremedeira da ativação dos plantochakras que tive numa aula do CIP. Sim, mas aí é porque o olo vencendo estava favorável a você. Quando você está sozinho é uma coisa, quando você está no olo pensene encasquetado é outra, não é isso? Olo pensene, você está entendendo? Potencializado. Minha mãe teve uma retrocognição na qual era torturadora da Idade Média e me torturava na masmorra por ordem do rei, pois eu tinha sido defensor dos direitos do povo. Se eu era mais evoluído, porque tive que ter um grupo karma com consciência de nível inferior e ser lesado pela mesma pessoa em outras vidas? Olha, é preciso examinar os detalhes. A gente não pode tirar a conclusão assim. Está muito pouco. E eu precisava de ver o resto da história e fazer umas perguntas cretinas sobre o assunto. Tem coisa aí que está muito obscuro, está chutando muito. Como foi isso? Como é que foi isso? O que você pensou nessa hora? Como é que foi? Calma, tem muita coisa. Não é assim não. Agora, ó, você está ótimo. Primeiro, você já descobriu a gente. Tudo indica que você tem curso intermissivo. Então, o que você quer? Esse nosso amigo vive escrevendo para nós aqui todo dia. É possível fazer a reinclusão grupo kármica antes de ultrapassar o gargalo? Ainda não consegui esquecer totalmente o passado. E com isso, meu ruído interior ainda causa certos sabores psíquicos que me deixam melim. Exatamente o retorno, essa reinclusão, é para limpar esses gargalos, essas interprisões. É esclarecer, é fazer aquela reunião lá, ver os pontos que estão pendentes,
não ficar com essas mágoas, tem que perdoar. Tem que ver o que cada um fez, o que você também pode ter colaborado para que isso ocorresse. Então, eu penso que pode sim fazer essa reinclusão, esclarecendo, fazendo essa limpeza dessas diferenças, dessas mágoas que ficaram. Qual sua opinião sobre as possíveis causas da dissidência quando essa não se associa a nenhuma forma de antagonismo, seja relativa às ideias ou às instituições conscienciocêntricas? Aí isso é o caso Sprenger, mas aí eu faço uma pergunta. Eu não entendi nada disso. Como é que uma pessoa pode ser dissidente sem isso? Vocês entenderam? Eu vou ler de novo, vê se vocês entenderam, eu não entendi. Qual sua opinião sobre as possíveis causas da dissidência quando essa não se associa a nenhuma forma de antagonismo? Dissidência é antagonismo, seja relativa às ideias ou às instituições conscienciocêntricas. Pode ser, por exemplo, pode ser alguma coisa que a pessoa tem escondida, que ela não quer revelar, porque ela tem vergonha daquilo, ela cai fora. Eu já vi gente desse jeito. Mas veja, de qualquer maneira, é um antagonismo. É um antagonismo da vergonha dela em se expor publicamente. Então o negócio não é assim. Dissidência mostra antagonismo. É antipodia. Por definição, entende, Carlos? Vê se me Tem entende. que ver só se ele usou a palavra certa, porque talvez ele possa querer dizer a questão de afastamento. Aquela pessoa que, por algum motivo, se afastou, ela não ficou contra, mas se afastou e ficou anos distante e depois retoma. Pode ser isso. Pode ser que eu tenha pensado assim. Pode falar, se está querendo. Socorro! Pode falar. Em cima Oi, da Marilda, resposta, em cima das respostas. Alô? Em cima da resposta que você deu ainda há pouco. Tá. Em cima da resposta que você deu ainda há pouco, eu já ia lhe perguntar para você dar exemplos, aprofundar mais em codigologia, na página 59, os retrocódigos grupais sob revisão. Eu acho que seria uma assistência muito grande, pelo menos para essa pessoa que fez a pergunta anterior a você, antes, né, da penúltima observação aí. Você está lembrada? Sim. Da reinclusão da pessoa. Porque esses retrocódigos sobre revisão, exatamente aquelas cláusulas que foram acertadas, aquele conjunto de tarefas, pode já estar superado, pode ter alguma coisa que precisa mudar naquele código, nesse retrocódigo que foi acertado, foi feito em outra ocasião, a situação era outra, e às vezes ela precisa ser revista isso daí. Não seria questão de valores também? Sim, tem valores com princípios e valores no caso aí. Princípios e valores, né? Que a pessoa teria que rever e abrir mão, né? Rever aquelas cláusulas que elas podem estar em desuso, não faz mais parte daquele contexto. Então, tem que rever esses princípios, esses valores, para atualizar esse código para a realidade que necessita naquele momento. Eu vejo assim, o seu verbete está muito bom dentro da proposta dele, e ele, na verdade, não sei, a minha visão é que quem está assim, nessa fase, querer voltar ou não, só assisto pela tertúlia, pela internet, mas está nesse momento de fazer um passo, eu acho que ele é uma proposta para as reciclagens, né? Certo? Esse verbete, na realidade, não é só para a pessoa que está retomando aquele grupo, mas é o grupo também que tem que rever, fazer as suas reciclagens para poder acolher, fazer assistência, porque às vezes a consciência ela se afastou, não por problemas, por desavenças, porque foi uma coisa natural, mudou de cidade, mudou de estado, foi havendo aquela
aquele distanciamento geográfico, mas pensenicamente, energeticamente, como diz o professor Valdo, ninguém perde ninguém. Então, a pessoa, de repente, percebeu que ela poderia fazer mais alguma coisa por aquele grupo e aquele grupo por ela, trocar ideias, trocar essa assistência. É uma interassistência. É uma proex grupal, que precisa, às vezes, ficou parada por alguma coisa que não foi bem resolvida. Então, esse é o momento. Aqui, em argumentologia, na exemplologia, no segundo exemplo, você coloca reclusão grupo kármica avançada. Você coloca isso como se fosse o caso, pelo menos eu entendi assim, do acolhimento, disso está condicionado ao acolhimento tarístico para a integração da pessoa em questão aos trabalhos assistenciais atacadistas. Nesse momento, você acha que uma boa responsabilidade dessa reinclusão estaria a cargo desse acolhimento, da qualidade, do max-fraternismo, da forma como a pessoa está sendo recebida dentro da CCCI? Eu penso que sim, porque começa exatamente esse acolhimento básico, essa reinclusão básica, que seja bem-vindo. Toda pessoa que sai, que retoma, as intenções dela são cosmoéticas, então eu penso que em qualquer grupo ela será bem-vinda. Então não pode dar uma overdose de esclarecimentos ou de tarefas para aquela pessoa, tem que ver até onde é que ela vai, o que ela pode o que ela aguenta. Aí depois parte para alguma coisa mais avançada. Tá, nesse caso, você diz, não pode dar uma overdose, mas quando a gente chega aqui e faz uma entrevista para voluntariar no CAEC, nós vamos nos ater aqui, né? Eu estou me atendo aqui, a questão daqui. Nós somos convidados a escolher um local, né? É explicado tudo, como é que a gente vai se comportar aqui, onde você pode atuar, nas áreas que você pode atuar. Você acha que esse serviço de orientação poderia ser acrescido de mais alguma coisa? Poderia ser o que? Eu não entendi. Poderia ser acrescida essa orientação que o voluntariado chega quando chega aqui, que a pessoa tem quando chega aqui para voluntariar no CAEC? Olha, eu não tenho uma resposta pronta para isso daí, até porque eu acho que a pessoa ela vai se adaptando aos poucos, ela vai vendo onde é que ela se sente melhor, onde é que ela é mais produtiva, onde é que as afinidades dela, às vezes ela pensa que ela poderia ficar ser voluntária no financeiro, e de repente ela descobre que não é bem aquilo que ela queria, que ela quer trabalhar, ela quer se integrar mais numa recepção do CAEC. Então, eu acho que isso daí tem que ser aos poucos, tem que dar a chance para a pessoa dela vivenciar aquilo que ela disse que queria, mas ela tem o direito também de depois mudar de ideia. Olha, não era bem isso que eu pensava que fosse. Agora, quanto a alguma mudança, eu não tô com nenhuma ideia para acrescentar, não. Tá bom. Sou retomadora de tarefa e estava tentando identificar com clareza quais motivos me levaram ao afastamento do Holopensene do IIPC. Retomei há menos de um ano, aqui no Rio, e estou me sentindo em casa. A impressão que tenho é que passou pouco tempo. Já fiz prova para a docência e para completar a formação docente, só falta um curso. Com isso, deixei de me preocupar com as causas do meu afastamento e passei a priorizar o processo de assistência. Esse sentimento de inclusão no IIPC pode ser indicador de cosmoeticidade do meu afastamento? Ou seja, teria sido necessário o afastamento naquele contexto? Você quer falar? Às vezes é necessário um afastamento para a gente olhar, perceber melhor aquilo, que às vezes quando a gente se afasta e retoma, e volta àquele grupo, é que a gente tem uma visão mais panorâmica daquilo. E tem outra coisa, a nossa amiga aí não falou porque que ela se afastou, ela tem que ter um motivo, ela tinha que ter mostrado o que é.
Eu não vou falar nem o nome dela aqui. Ela é muito querida aí da turma toda, eles conhecem. Ela é fora de série. Ninguém, na ocasião que ela se afastou, eu mesmo fui o primeiro que não entendi nada. Até hoje não entendi. Você sabe, eu não estou dizendo que ela estava grávida e foi ter uma criança lá no fim do mundo, é nada disso. Eu não sei o que é que foi que aconteceu. Entende? A gente não sabe, mas ela não é disso. No curso SCP-1, tive uma leve dor que ia da parte de cima da orelha esquerda até o topo da cabeça no corono chakra. Já senti esse sinal outras vezes. Ele seria sinal da presença do meu amparador ou de outro tipo de consciência que poderia se aproximar durante o curso? Essa noite senti um calor desagradável e mioclonias na perna. Pela sensação desagradável, imaginei que fosse uma consciência doentia. Não consegui instalar o EV. O que fazer nessa situação? Olha, a primeira coisa é preciso ver se isso não é parestesia, coisa do seu organismo mesmo. Às vezes tem disso. Anota isso tudo e vai ver. Com o tempo, as coisas se firmam. Se for parestesia, isso vai se fixar e vai mostrar para você. Se for algum processo extrafísico, isso vai evoluir, vai caminhar para um nível melhor. Agora, para você, pode ocorrer reinclusão negativa, voltar a grupos antievolutivos? Poderia comentar? Pode sim. Depende do que você está pretendendo. Se você já sabe que aquele grupo, aquela vai ser reincluído num grupo negativo, então você está se afinizando, já tem essa afinidade com esse grupo. Eu penso que você poderia pensar melhor se realmente, se você já sabe, já tem essa percepção, já tem essa parapercepção de que esse grupo não é um grupo positivo, não vai, e você é uma dissidente desse grupo, acho que tem que avaliar melhor se esse retorno é cosmoético ou não. Eu acho que agora você pode falar. Obrigada, professor. Eu achei muito bacana você trazer aqui na questionologia o hétero-perdão. Eu acho que na linha do que a Marilza perguntou, achei interessantíssimo e vejo que é um ponto dos mais sérios. É o grupo conseguir trabalhar em função de acolher mesmo aquela pessoa. Porque às vezes parece simples, parece tranquilo, mas é como a Malu falou ontem, né? Parece, mas não é. Então, achei muito positivo nesse sentido. E eu queria perguntar, eu acho que o bacana do verbetólogo também é falar um pouquinho da experiência dele. Por que você optou por esse tema e qual foi a sua experiência nesse tema? Se aconteceu ou não aconteceu, ou foi... Olha, o meu grupo familiar, ele é bem atípico, né? Eu tenho 6 irmãos antes de mim. E tenho 6 irmãos depois de mim. Então, eu sou o pilar, não sou a pilar, eu sou o pilar desse grupo aí, esse divisor de águas. E eu percebi que depois que a minha mãe dessomou há 8 anos, os irmãos que estavam longe, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Teresina, São Luís, houve assim, parece que desestruturou, porque ela era aquele agregador, aquele diferencial que todo mundo ia para lá, reunia por causa da minha mãe. Aí parece que faltou o chão. E eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para reunir esse grupo de novo. Dar aquele telefonema, como é que está, sem aquela história de... Pode até começar com, oi, tudo bem? São Paulo está chovendo muito? Como é que está aí a poluição e o engarrafamento? Pode até começar com esse tipo de abordagem, mas depois vai aprofundando, vai saber como é que está, quando é que você vem por aqui, eu estou em Foz, vem passar uma temporada... Sabe? Ou eu estou indo para São Luís, vou visitar a galera lá, nós vamos fazer um almoço, Então, é assim, rejuntar, reincluir, reagregar esse grupo que está nessa separação, né? Então, retomar essa tarefa, onde ficou parado, porque às vezes é aquela pessoa que está no... Eu me senti assim, estou no semáforo, o sinal abriu, fechou e eu estou lá, e precisa aquela buzinada... que eu levo um susto e às vezes pega no tranco para poder ir. Ou está na fila do banco, né? Está a sua vez e você está parada ali. Aí chega alguém e diz, dá aquela tocadinha assim, ó, sua vez. E eu senti esses toques de, está na vez, está na hora de ver esse grupo, como é que está, onde é que eu posso assistir mais do que eu já fiz, o que eu posso fazer mais para assistir melhor, para esclarecer melhor. Bacana. Socorro.
É uma outra pergunta com relação ao que o professor Valdo falou antes, mas pode falar, depois eu... Vai. Então, vamos lá. O senhor trouxe as centrais, agora há pouco, professor, e a mais séria como sendo a central da verdade, né? Eu gostaria que o senhor aprofundasse a questão do discernimento, que o senhor falou agora há pouco, um pouquinho mais, para a gente compreender o diferencial e porque essa seria especificamente a mais séria delas. O caso é o seguinte, presta atenção. Energia, você está mexendo com uma coisa que está no universo, é um instrumento que você tem aí. Processo de assistência, você está mexendo com uma coisa que é ajudar os outros, que também é do universo, está por todo lado. Tem muita gente para ser ajudada. Agora, a verdade não, é uma cognição. Ela está por cima de tudo isso. Se você sabe uma verdade maior sobre energia, você está por cima dela. Se você sabe sobre assistência, você está por cima da central da fraternidade. Você entendeu? Então, a hora que você tem aquela cognição, que é a luz maior do sol na sua cabeça, no seu micro-universo consciencial, você pode chegar nesse nível maior das considerações. Por isso que eu falo, a coisa mais séria que nós precisamos buscar, o que é? Lucidologia, a lucidez. Isso é a central extrafísica da verdade. Se você pensar por esse prisma, você vai me dar razão. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, não adianta falar muito nisso, não. Eu estou falando para vocês que o nível aqui já melhorou. Mas falar aí fora sobre isso não adianta. Aí fora tem que ser energia, vamos fazer assistência e esquecer o resto. Mas a central extrafísica da verdade o negócio, é o top da história. Nós temos que entender isso. Então, por isso que eu dou muito valor quando vem a Socorro falar desse assunto aqui, ó, que é seríssimo esse assunto, da reinclusão grupo karma. Entende? Isso mostra o nível de verdade, de verpom, heurístico, de realidade, de lucidologia, de hiperacuidade, de holomaturologia, que nós já estamos chegando. Lembre-se, a enciclopédia já tem junto comigo mais 76 coautores. De 100 novos verbetes, nós temos 76 pessoas. Quer dizer, 76% dos verbetes novos são de pessoas diferentes. Inclusão enciclopédica. É inclusão enciclopédica, da séria. Hoje, ó, está entrando, ela é a primeira, né? Essa aí é a primeira seu. Agora, para você, Enfatologia, página 58, terceira linha de baixo para cima. As concessões interassistenciais necessárias. Qual seria o limite cosmoético dessas concessões? O limite cosmoético é exatamente a assistência do outro. Eu não posso impor, eu tenho que fazer ver o que aquela consciência está precisando. Mas eu não posso fazer um limite, extrapolar nessa assistência se ela for anticosmoética. Se ela quiser, se por exemplo, essa consciência me pede para ir no Paraguai para trazer alguma coisa, uma muamba, alguma coisa, aí tem que ter o limite. O limite é a minha assistência. Aí é anticosmoética. Pois é, $300. Eu preciso ir à Cidade de Leste para comprar um pente. Aí não tem muamba nenhuma, tá certo? $300 é o limite. Pode ser, né? Aí não é o limite da alfândega, né? Aí é o limite cosmoético daquilo. Não, isso não está correto, então eu não posso fazer. Mas o limite é a assistência que eu vou fazer a ela. Ela tem que ver o que ela precisa. E não o que eu estou querendo dar. É o que ela está precisando. Mas se for extrapolar, se for anticosmoético... Você vai à Cidade de Leste para comprar um iPad. Segunda geração. Está muito caro ainda. Não Traz vale a pena escondido comprar. aí Tem que que eu te esperar pago baixar aqui. o preço. Lá no Paraguai está muito caro ainda. É engraçado a gente falar o Paraguai com preço alto. iPad está. É demais. Socorro. Só perguntar aqui. O Lost está aqui querendo perguntar. Estou na fila. São duas perguntas. A primeira é a seguinte. Podemos também falar de uma reinclusão grupocármica grupal? Grupal no sentido que é mais de uma pessoa que está sendo reintegrado ao grupo? Quer dizer, um grupo que está sendo reintegrado dentro de um grupo maior? Sim.
Poderia falar nisso? Poderia falar, sim. E aí, dentro disso, talvez aí o Valdo também pudesse abordar esse caso, só como estudo de caso. Foi isso que ocorreu com o IPC de Porto Alegre, que se reintegrou ao IIPC e à Conscienciologia toda? A gente pode colocar que foi um caso de reinclusão grupocármica. Aquilo não é comum. Não é comum. Das coisas mais difíceis que tem uma instituição aderir a outra assim, desse jeito. E outra coisa, foi com toda a sinceridade, isso. Tudo com harmonia. Vários estão aqui hoje, inclusive. Aquilo é impressionante, essa turma. A turma de Porto Alegre é muito forte, né? Sempre foi. E outra coisa, a nossa amiga é fora de série. Ela não está aí hoje? Não, não está. A Aide? A Aide é fora de série. Ela que foi a marechala da história, a marechala, a líder da história. Então, nesse caso, Walter, seria uma reinclusão grupocármica grupal. Total. Que foi até na época, acho que, se não me engano, a fundação da OIC. Idade apareceu o grupo. Quer dizer, isso é seríssimo. Isso não é todo dia. É um estudo de caso aí interessante. Eu falei isso lá na ocasião. Falei assim, ó, isso aqui é caso raro. Agora, você vai ver na sua vida 1 ou 2 casos assim, não mais. Muito difícil. Agora, ali também, Valdo, a gente pode falar que foi em algum nível uma retomada de tarefa mais coletiva também, do ponto de vista da PROEX? Às vezes é. Nós temos um caso aí agora recente sobre isso. Né? Temos um caso muito sério, que é a Rupert. Sim. Está ajudando as coisas do discernimento, não é verdade? Isso aí é muito sério também. Esse é um outro caso. Outro caso. Meu estilo. Só uma outra pergunta aqui. O grupo deve ter iniciativa, isso tanto para Socorro quanto depois para o Valdo, também deve ter iniciativa na reinclusão grupocármica, quer dizer, o grupo deve ir atrás para tentar buscar aquela pessoa que está fora, como é que é isso? Fazer uma convocação, fazer uma chamada. Sim. Por exemplo, o Greenvex agora... Uma vez. Uma vez só? Só. Para não forçar a barra. Porque agora, ano que vem, vão ser 20 anos da fundação do Greenvex. E uma das ideias é fazer justamente uma convocação, a gente quer fazer aí uma parceria no balanço existencial, uma convocação de todos os fundadores. As duas gerações de inversores. E muita gente que está afastada, então seria uma... São as duas gerações de inversores, porque não é a minha é a primeira, muito antiga, eu sou dinossauro. Você é precursor. Tem que ser esses dois. Essas duas gerações, mas é importante, eu acho, né? Gostaria de saber se os animais também fazem parte do grupo Karma. Gente, é só olhar aqui. Ainda mais com o primatologista que está aqui hoje, que é o Felipe, vocês vão ver isso logo. Agora, tem uns que são mais do que outros, né? Eu não vou olhar na cara de ninguém. Um animal recém-integrado ao grupo foi o Mustafa, né? O gatinho lá. Hoje, a Graça levou para a turma lá da livraria ver. Você chegou a ver, né? Agora, ó, ele é hiperativo. Ele não vai poder ficar aí. Pois é, ele é hiperativo. É difícil encontrar um gato daquele jeito. Agora, é muito simpático, afetuoso, é o jeito dele. Como é que vai fazer? É o jeito. Ele é bom, ele é positivo, o gatinho, mas é hiperativo. Só para complementar esse assunto aqui, só para a gente ter uma ideia, tem um estudo que já na ciência convencional mesmo, que foi apresentado no Congresso Internacional de Primatologia, sobre a relação do cuidado parental entre primatas. Então, a pesquisadora Suzy Hirt fez um estudo do cuidado parental entre primatas, várias espécies de primatas, e fez um paralelo com algumas populações tribais humanas, né? Populações humanas tribais, né? Então, mostrando várias características que são compartilhadas, né? E que tanto num grupo quanto o outro tem a questão, porque todo primata é social, né? Esse é o primeiro aspecto, assim, né? Que é ponto pacífico, assim. Então, tem muitos desses traços, dessas características que são facilmente identificados na humanidade. Seria massa era juntar isso aí com o jornal familiar da Carla. Isso ia esclarecer muita gente, não ia? O máximo. Era o caso de estudar.
O senhor poderia esclarecer sobre a dimensão temporal nos planos extrafísicos? É possível 100 anos em um dia ou um dia em 100 anos? Pode-se viver conscientemente em 2 ou mais espaços e tempos diferentes? Não, eu acho isso muito difícil. Mas a sensação de tempo é igual à sensação de temperatura. Uma pessoa, por exemplo, ela sai lá fora. Lá fora agora está na base de 26 graus. Aqui dentro está com 22. Se a pessoa ela está nervosa, ou ela está com, às vezes, até um pouco de cólica intestinal, ou qualquer coisa no fígado, ela pode sentir uma sensação de 26, de 35 graus lá fora. Entende? Então, há uma modificação do processo interno com o processo externo. Isso é aquilo que vocês gostam de falar. Loque interno, loque externo. Esse é o mais bravo que tem, que é o micro-universo consciencial com o holopensene, a parte exterior aí da situação. Agora, então, nisso aí pode mudar. Agora, existe aquele outro assunto, que é o processo do aprofundamento da hiperacuidade com o problema da retrocognição. Então, eu falo que uma pessoa, às vezes, em 10 minutos fora do corpo, num bolsão interdimensional, ela pode viver um século. Em 10 minutos. Porque ela rememora o que acontece instantaneamente. Isso é o taquipsiquismo, até um certo ponto. Então, são 10 minutos, ou um século em 10 minutos. Então, estudo é a sensação aí, no caso da cronêmica. A cronologia é o processo temporal. Então, tanto o espacial quanto o temporal pode ter apreciações internas do micro-universo consciencial diferente de pessoa para pessoa e diferente da realidade física, propriamente dita. Estudo a gente tem que ver, cada caso é um caso. Minha irmã parece ter problema de vidas passadas com minha mãe. Ela é próxima do meu pai. As coisas estão melhorando entre elas, mas minha irmã não busca muito a família. Eu, por me afinizar mais com minha mãe, acabo me solidarizando com ela. Que dica a professora dá para reincluir aquela irmã mais afastada ou isolada da família? O acolhimento, é procurar, já que você tem essa afinidade com a sua irmã, procurar conversar mais com ela, ouvir quais são as necessidades dela. E as necessidades também eu não sei qual é o problema dela com a mãe, mas precisa ouvir as duas partes, ver e fazer esse acolhimento, esse esclarecimento, porque é mais difícil, assim de longe, sem conhecer o contexto dessa incompatibilidade aí que existe, dar uma opinião mais formada sobre o assunto. Agora, uma coisa muito interessante, informar você e a gente tomar uma medida, observar a situação. Esses dias aqui, com os neoverbetólogos, nós tivemos verbete de vários, de 7 páginas, de 6 páginas, até de 9 páginas. O seu tem 4 páginas, tem 10 máximos só. Já deu até agora 27 perguntas de fora. Sai desse sol, ou durma com barulho desse. Vocês estão entendendo como é que o tema mexe com certas pessoas? Veja, o verbete dela tem 3 páginas e meia. Tem 10 máximos. Como é que é isso? 27. A maioria desses que tiveram aí 7, 10, 9, eles não chegaram nem a 20. Alguns deles tiveram 14 de fora. Por que 27? Você vai falar, mas é hoje, porque é 13 de maio. Não, essa não cola. Não é. Hoje é sexta-feira, não tem nada que ver. Sexta-feira não é dia magnífico. Paulo. Entende? Dá licença. É oportuno que você está falando, porque o verbete me tirou de casa hoje, né? Foi como se a Socorro... Lá, tá vendo? Ó, tá vendo? Foi como esse é pior. Ele não aguentou ficar lá. Começou a coçar, deu formiga no traseiro e ele apareceu. Vieram lágrimas e tudo mais. Mas acho que a Socorro foi a boia, né? De Socorro que jogou a trazer para dentro do barco, onde vão todos os intermissivistas. Mas eu queria dizer o seguinte, a reclusão grupocármica é muito importante também para mim, e o que eu vou dizer aqui talvez não agrade a muitos, mas é meio difícil também para mim falar,
porque eu tenho receio de desagradar muitos, mas a minha intenção é de trazer um feedback para a comunidade conscienciológica, né? Eu me senti aqui, de certa maneira, muito bem recebido, quando cheguei aqui no dia 2 de dezembro de 2009, mas depois senti uma certa frieza. E essa frieza eu... Mas deve ser porque chegou o inverno. Não, e eu estou falando dessa frieza porque eu acho que dá para a gente melhorar, dá para a gente melhorar aqui na CCI a reinclusão grupocármica. Eu acho que, respondendo o que comentando o que o Lógico acabou de falar, eu acho que dá para melhorar a nossa... receber os voluntários mais ativamente, não passivamente, entendeu? Convidá-los mais uma vez, reforçar, abrir os braços mais, entendeu? 4 instituições aqui que fazem acolhimento, né? Como é que é? Tem 4 instituições que fazem acolhimento atualmente. Mas o acolhimento eu não sinto, para ser muito franco com vocês, eu não sinto o acolhimento. E falei... Mas é que você é um cara que sabe tudo, você não precisa tanto disso, você pode fazer o acolhimento. Não, é que eu estou fazendo agora, eu acho que é a minha contribuição. Eu acho que você me acolheu muito bem, até via Tertúlia em 2009, quando você estava falando sobre mim, eu comecei a chorar lá em São Paulo, que eu estava me sentindo sozinho, e me senti acolhido. Mas de vez em quando eu mexo com você, uma das últimas sim, eu mexi com você para você falar. Certo. Você está muito calado. Estou caladíssimo, aí eu não...